Olha, pouquíssimas bandas dos anos 90 conseguiram ser tão amadas pelo público e, ao mesmo tempo, tão, mas tão detonadas pela crítica quanto Stone Temple Pilots. A história deles é uma história cheia de paradoxos, de tragédias e, o mais impressionante de tudo, uma capacidade incrível de se reinventar. E pra gente entender o Stone Temple Pilots, o ponto de partida tem que ser esse aqui, ó, 1993. A revista Rolling Stone soltou aquela pesquisa de fim de ano, sabe? E o resultado, nossa, foi o retrato perfeito da carreira da banda. De um lado, os leitores, a galera que comprava os discos, elegeram eles como a melhor banda nova. Do outro lado, os críticos, a turma da caneta, elegeram como a pior banda nova. É isso mesmo. Essa briga, essa batalha entre o povão e a elite da música acabou definindo todo o começo da trajetória deles. Bom, vamos voltar um pouquinho. Uma estreia contraditória, o Paradoxo do Core, de 1992. É aqui que tudo começa, com a chegada explosiva desse álbum. Foi um verdadeiro fenômeno, gente. Vendeu 8 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, a crítica caiu matando, acusando a banda de ser, basicamente, uma cópia mal feita do som que vinha de Seattle. E o maior exemplo dessa polêmica toda está no primeiro single, Sex Type Thing. O Scott Weiland, o vocalista, escreveu a letra na pele de um agressor, justamente para criticar esse tipo de atitude. Acontece que muita gente não entendeu a ironia. Levaram ao pé da letra e acusaram a banda de fazer apologia à violência. E o mais doido de tudo foi justamente essa controvérsia que fez o clipe da música bombar na MTV e catapultou a fama deles. Vai entender, né? Mas, com o passar do tempo, uma outra visão sobre o Core começou a surgir, algo bem mais profundo. A ideia de que ele não era só uma coletânea de hits. Existe uma teoria forte de que o álbum, na verdade, funciona como um álbum conceitual, contando uma história única, bem coesa e bem sombria. E essa jornada teorizada é fascinante. A narrativa seguiria um personagem que começa com a rejeição social lá em Creep, depois isso evolui para uma obsessão em Wicked Garden que desemboca na violência de Sex Type Thing e, por fim, culmina na morte. A própria Plush, por exemplo, que todo mundo conhece, foi inspirada numa história real de sequestro que o Weiland leu no jornal. Ele transformou aquilo numa metáfora sobre o fim de um relacionamento. É, bem pesado. Beleza. Seção 2, O Camaleão Desperta. A virada de mestre, que foi o Purple em 1994. Diante de tanta crítica, o que a banda fez? Eles não foram para a imprensa brigar, não. Eles simplesmente foram para o estúdio e entregaram uma obra de arte que calou a boca de muita gente, provando que eles eram muito, mas muito mais do que um som só. E o detalhe mais impressionante é que o Purple foi gravado em menos de um mês. Foi uma mudança completamente deliberada. Eles saíram daquele realismo pesado do core e mergulharam de cabeça num som mais psicodélico, místico, musicalmente muito mais complexo. Foi ali que eles mostraram a verdadeira identidade da banda, com uma maturidade que, nossa, surpreendeu todo mundo. E a criatividade no estúdio, nesse álbum, foi uma coisa de louco. Se liga só. O vocal de Interstate Love Song, um dos maiores clássicos deles, foi gravado pelo Weiland em um take só. A introdução de Vaseline, aquela inconfundível, foi o Robert DeLeo que criou, passando baixo dele num pedal de wah-wah. E pra fechar, eles ainda colocaram uma faixa escondida de jazz de um músico de rua que eles acharam por aí. São esses momentos que firmaram a reputação deles como inovadores de verdade. Seguindo em frente, a gente chega no Paraíso e no Paradoxo. É sobre o Tiny Music, o terceiro álbum de 96. Esse disco marca o rompimento definitivo com qualquer rótulo de grunge. Ele foi criado num lugar que parecia um paraíso, um ambiente perfeito, mas que na verdade escondia uma realidade bem, bem sombria. E olha só que genial o processo de gravação deles. Eles não alugaram um estúdio convencional, eles alugaram uma mansão e transformaram a casa inteira num instrumento. Usaram um hall de entrada com um pé direito de 6 metros para conseguir uma reverberação natural nos vocais. Gravaram bateria no gramado da frente. Usaram armários e até banheiros como cabine de isolamento. Cada canto da casa foi explorado para tirar um som único. E é aqui que o paradoxo fica escancarado. De um lado, o paraíso, um ambiente super colaborativo, com todo mundo criando junto, explorando glam rock, bossa nova, psicodelia. Do outro lado, o inferno pessoal do Weiland. O vício dele estava tão pesado que os outros caras da banda tinham que checar o quarto dele de tempos em tempos só para ter certeza de que ele ainda estava vivo. Pensa nesse contraste. O álbum mais criativo deles nascendo no meio dessa tragédia.
Bom, agora a gente entra numa fase de fragmentação, mas também de resiliência. É sobre sobreviver às fraturas internas. Porque, infelizmente, aquele paraíso criativo não durou. As tensões internas explodiram e o jeito que eles gravavam os discos começou a espelhar essa distância cada vez maior entre eles. Os 2 álbuns seguintes, No 4 e Shangri-La de Da, foram feitos no meio do furacão dos problemas do Wayland. Para se ter uma ideia, ele foi preso um pouco antes do lançamento do No 4 e nem pôde participar da divulgação. Mas mesmo com todo esse caos, a música era forte demais. Canções como Sour Girl viraram hits gigantescos. Isso mostra a força que as composições tinham, independentemente de qualquer coisa. E essa comparação aqui resume perfeitamente a história dessa dinâmica quebrada. O contraste é brutal. Em 96, nas sessões do Tiny Music, era uma gravação comunitária, todo mundo junto na mesma mansão. Já em 2010, no álbum auto-intitulado, a banda gravava as partes instrumentais num estúdio e o Island gravava os vocais em outro, sozinho, e mandava os arquivos por e-mail. A banda já não estava mais literalmente na mesma sala. Chegamos então a um novo capítulo, um legado reimaginado. A gente vê como a essência sonora deles perdurou. Depois da morte trágica do Scott Weiland, a banda ficou diante de uma encruzilhada. Ou acabava tudo ali, ou eles provavam que o coração musical do Stone Temple Pilots era mais forte do que qualquer pessoa. E a prova veio da forma mais corajosa e inesperada possível. Em 2020, eles lançaram o Perdida, que foi a reinvenção final, um disco inteiramente acústico, e olha só o arsenal de instrumentos que eles usaram. Guitarrão mexicano, maxofone, flauta, viola, violoncelo, saxofone, coisas que nunca tinham aparecido num disco deles. Isso só reforça uma coisa: o verdadeiro DNA musical da banda, a sua matriz sonora, sempre esteve nas mãos dos irmãos Deléo, o guitarrista e o baixista. Essa mistura única de acordes de jazz, de ritmos de bossa nova e até melodias inspiradas na Motown, é isso que é o Stone Temple Pilots. E foi essa base sólida que permitiu que eles fossem do rock mais pesado para o acústico mais delicado, sem perder a essência. Então, no fim das contas, fica claro, o legado do Stone Temple Pilots não é ser uma banda grande. O verdadeiro legado deles é o da reinvenção, uma reinvenção constante, corajosa, sem medo. Eles eram verdadeiros camaleões musicais, sempre se recusando a caber em qualquer caixinha que tentassem colocar eles. E isso nos leva à pergunta final, né? Qual é o verdadeiro legado de uma banda que passou a vida inteira se recusando a ser definida? Talvez a resposta seja exatamente essa. O maior legado deles não é um estilo, um som, mas sim a própria recusa em se encaixar. E talvez seja essa coragem de mudar, de evoluir, de peitar as expectativas, que explica por que a música deles continuou soando tão poderosa até hoje.